Programa Fala Vereador, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o legislativo mais perto de você. Agora 12:03, está no ar o programa Fala Vereador, aqui pela rádio Araras FM 107,7, você acompanhando nesta sexta-feira, 17 de março de 2017, o programa Fala Vereador de hoje, que recebe o vereador Jackson de Jesus, do PROS, que é membro da Comissão de Justiça e Redação, que tem nessa comissão o vereador Dr. Apolari como presidente e vice-presidente a vereadora doutora Deise Aparecido Olímpio de Oliveira. Jackson de Jesus é graduado em Direito pelo Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Wilson, UNAR, trabalhou como escrevente no 2º Tabelião de Notas e Protesto de Letras e Títulos de Araras e também foi escrevente lá do cartório. Na vida pública, iniciou a carreira em 2010 como presidente da Inhaba. Durante 6 anos, à frente da autarquia, ajudou inúmeras famílias. Foi responsável pela construção de 368 apartamentos do residencial Arnaldo Mazon e pela entrega de 448 moradias do residencial Jardim Della Coleta. Com toda essa dedicação voltada para projetos de moradia, Jackson de Jesus não quis parar por aí não e seguiu com esse seu perfil de contribuir com a população. Candidatou-se pela primeira vez ao cargo de parlamentar nas eleições de 2016 e foi eleito com uma expressiva votação, foram 1.560 votos. Aliás, vereador, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui no programa Fala Vereador. Para começar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, te surpreendeu essa votação expressiva e toda essa confiança que a população depositou em você nas urnas, né, nas eleições de 2016, se deve realmente aos seus projetos na área de habitação, no período em que você esteve lá na Inhaba, afinal, né, números expressivos aqui também, o senhor foi responsável por 368 apartamentos do residencial Arnaldo Mazon, foram 448 moradias entregues no Jardim Della Coleta, enfim, é que o senhor fala a respeito dessa questão da Inhaba, desses 6 anos à frente da Inhaba. Boa tarde. Boa tarde, Nilcinho. Boa tarde a todos os ouvintes. Bom, só fazendo um parênteses nessa questão habitacional, ficou faltando alguns dados, só para deixar muito claro. Não foram 368, foram mais de 3.000 casas. Ah, tá. Assim, só fazendo um retrospecto. Foram 368 no Arnaldo Mazon, 212 no Vitório Corroquer, 518 no Varley Colombini, 700 no Portal do Sol, 680 no... como chama? Desculpa, aqui no último me fugiu da cabeça, no Jardim Della Coleta, que você acabou de citar. Ficou em construção ainda 448 do Jardim Apolo, que é o chamado Jardim Aeroporto 2, e 212 apartamentos da CDHU. E esses últimos 2 que eu citei não foram entregues ainda. Então, foi de fato entregue mais de 3.000 casas. Poxa. E não só essa quantia. E chego a dizer que fui, enquanto presidente da Inhaba, na administração passada com o Dr. Brambila, o secretário de habitação que mais construiu unidades habitacionais em 2 gestões. Realmente são números demais expressivos. E você me perguntou quanto à votação. Eu acho que a votação que eu tive foi uma junção de vários. Eu seria muito hipócrita aqui em dizer não tem nada a ver com as casas. Mas não é só com as casas. Eu tenho realmente uma família grande, venho de uma comunidade da Zona Sul, lá no Jardim Copacabana, onde muitas pessoas gostam de mim. Tanto é que dos 1.560 votos, 300 votos foram da região onde eu nasci. Que bacana. Então eu não posso atribuir a votação ao simples fato de moradia. Eu digo até o contrário. Se fosse pensar nas moradias, a votação seria inclusive maior. Porque se você calcular que o trabalho beneficiou diretamente 3.000 famílias e contando que cada casa tenha lá 2 ou 3 votos, a votação seria muito, mas muito maior. Eu não tenho dúvida disso. Então mas, o senhor ficou decepcionado com a votação? Não, jamais decepcionado. Eu só estou realmente querendo colocar que não é frente a um ou outro trabalho. São de muitos, porque pense, são 200 candidatos, dos quais apenas 11 foram eleitos. Eu só estou querendo fazer um parêntese, porque às vezes as pessoas colocam realmente como sendo isso
ou aquilo. Não é junção. Mas também não é demérito nenhum dizer que em função do brilhante trabalho que o senhor realizou em função disso, não à frente da Inhaba, não é demérito nenhum dizer não é. Realmente a votação também é o maior. O que contribuiu para a votação do senhor também foi por esse brilhante trabalho realizado à frente da Inhaba, e até dissemos há pouco aqui algumas moradias que foram entregues na gestão do senhor, e o senhor aqui já mencionou que foram mais de 3 mil casas, né? Quer dizer, isso mostra o brilhantismo do trabalho que foi realizado, e talvez, realmente, nos últimos anos, foi nesse período aí que mais casas foram entregues, que mais bairros foram construídos na cidade de Araras. Eu falo assim, não foi só nesse período, é realmente um fato histórico, realmente o número, e dificilmente torço para que consigam realmente vá se atingir um número tão grande. Por exemplo, os apartamentos da CDHU, que nós conseguimos aprovação em 2012, com o apoio do deputado Hélio Nishimoto, vai atender mais famílias. O Residencial Apolo, que está lá a construção continuando, vai atender mais famílias. E não só isso, deixamos um flanco aberto de uma área que se pode construir, desde que tenha recurso do governo federal. Isso que é bastante importante citar. Só conseguimos tudo isso porque estávamos na crista da onda, no boom imobiliário. Como hoje há uma diminuição de recursos para a construção de moradias populares, o que vai acontecer? Vai ter uma diminuição. Então a gente foi em vários fatores. A força de vontade unido com os recursos disponíveis. Isso fez com que eu tivesse uma projeção política. Não fosse sem aba, se eu continuasse apenas advogando, eu não teria essa projeção política. Mas nem só pela projeção, né? Mas também pelo gosto, né, que o senhor certamente deve ter tomado nessa questão de contribuir com a população. Com certeza. E isso também contribuiu bastante para que o senhor continuasse nos projetos e, consequentemente, permanecer na carreira pública agora como vereador, não é? Sim. Então, talvez o senhor tenha, imagino eu, não, e tenho certeza, né? Podemos dizer assim, que o senhor tomou gosto pela coisa e nada mais do que justo do que estar hoje, né, como parlamentar, até para contribuir, não só na questão de moradia, mas também em outras áreas, como a saúde, que o senhor vem trabalhando muito bem, eu tenho acompanhado nas sessões ordinárias, na própria educação, a gente vai até conversar sobre isso, o senhor tem aí agenda marcada para São Paulo na Assembleia, para quem sabe trazer creches para a cidade. Sim. Enfim, a gente vai ainda mencionar essas questões, mas o gosto, né, em ajudar a população. Na verdade, quando eu entrei para a política, porque todo agente público, ele é um político. Por mais que algumas pessoas que trabalham na prefeitura falem, não sou político, não. Todo mundo que lida com cargo de confiança é, na essência, um político. Mas o Dória, lá, prefeito de São Paulo, fala que ele não é político, não. Claro que ele é político. Ele fala que ele é gestor. Não, ele é político, não tem como. Você não consegue fazer a gestão que você faz na sua empresa dentro de uma prefeitura. Não tem como, Nilcinho. Mas acho até que um gestor de uma empresa, ele também tem que ser político. Sim, ele não consegue. Mas apesar que tem um pouco de diferença na empresa. Se o funcionário não está te agradando, você vai lá e demite. Mas para fazer negócios para a sua empresa com outras empresas, ou compra, aí você está em paridade. Entendeu? Então, de fato, você tem que ter jogo de cintura, você tem que sim ser político. Ser político. Mas é o tipo de expressão que ele quer utilizar. Até foi um mote para que ele ganhasse a campanha, para dizer que ele não era político, mas para ele conseguir emplacar qualquer tipo de aprovação, ele precisa da Câmara dos Vereadores. E lá ele vai ter mais de 50 vereadores. Para a gente ser mais radical aqui, o fato de você se levantar e cumprimentar uma pessoa, você já está sendo político. Sim, a política é isso, realmente. Você fazer a questão do bom convívio de vizinhança e tentar, na medida do possível, agregar realmente as pessoas. Isso é política e não tem como fugir. E eu sim tomei gosto por essa questão da política, faço porque gosto. Até ontem eu estava conversando com a doutora Polari, a gente ficando discutindo como é difícil conciliar a política com a nossa carreira profissional. Para mim tem sido realmente muito difícil, porque não dá para se entrar na política, ser vereador e fazer o trabalho de meio termo. E por outro lado, o vereador não é uma profissão, é um cargo passageiro. Enquanto no meu caso, como advogado, eu tenho fazido das minhas tripas no meu coração para tentar, junto com os meus assessores,
encontrar esse ponto de equilíbrio, Nilson. Imagino que às vezes é até bom, né, o senhor citar nisso, porque muita gente que está nos ouvindo acha que é fácil, né, que o trabalho é bem tranquilo, e não é bem assim, né? Para conciliar a vida profissional e o trabalho de vereador, realmente precisa de uma dedicação enorme, são uma agenda repleta, são muitos eventos, enfim, são muitos compromissos. Enfim, não é uma tarefa fácil, não. Agora, o Jackson, um assunto bem relevante que foi mencionado essa semana na Câmara, né, foi a questão do projeto sugerido até pelo vice-presidente da Câmara, da mesa diretiva da Câmara Municipal, o senhor Carlos Alberto Jacovetti, a questão da devolução do dinheiro, né, a sobra do dinheiro da Câmara Municipal de forma trimestral, diferente do que é feito hoje, anual. E ele colocou esse projeto, né, para ser votado na Câmara Municipal. Até o vereador Dr. Núcio pediu vista, e esse projeto ainda será discutido aí nas próximas sessões, enfim. O que o senhor pensa a respeito disso? Teria que, né, a devolução deveria ser trimestral, continuar anual? Olha, com devido respeito aos demais vereadores que ainda não houve os votos, inclusive nós assinamos esse projeto junto com o vereador Carlos Alberto Jacovetti. Por quê? É fato, é notório que a gente está atravessando uma crise econômica. Se tem um dinheiro que vai ficar parado na Câmara Municipal, por que não devolver ele trimestralmente ao invés de acumular e anualmente só para sair na foto e entregar o cheque? Eu penso que temos sim que, de fato, devolver esse dinheiro trimestralmente, porque em que pese o valor seja menor, porque você vai repassar ele trimestralmente, com o final vai ter muitas filas. A pessoa está lá esperando uma cirurgia, o prefeito vai poder gastar esse dinheiro para talvez atender aquela cirurgia daquela pessoa, o medicamento que está faltando. O dinheiro ficar parado na Câmara não tem sentido. Eu prefiro sim ficar sem dinheiro na Câmara por uma eventualidade e servir a população, que é quem paga os impostos. Essa é a minha opinião e vou mantê-la até o final. Espero que realmente depois desse pedido de vista seja uma votação unânime, porque é isso que a população quer. Não quer realmente que os políticos cheguem no final do ano, vai lá com um cheque de 1 milhão e faz aquele auê, tô devolvendo 1 milhão para o prefeito. Não, vamos fazer esse repasse trimestralmente, porque a necessidade do povo às vezes não espera um ano. Exatamente. A necessidade às vezes ela é imediata e não anual. E eu não sei o porquê que está tendo essa divergência ainda de pensamento, mas como a gente sempre fala, são 11 pessoas com cabeças diferentes. Vai vir um outro vereador que vai ter os argumentos dele e talvez sejam até mais plausíveis que o meu. O meu argumento é que a prefeitura está precisando de dinheiro, se está o dinheiro lá parado, por que esperar o ano? Vamos devolver trimestralmente, fazer o repasse 3 vezes ao ano, ponto. Essa é a minha opinião. Quando o vereador fala a Câmara ficar sem dinheiro, é questão da sobra, né? A Câmara, ela assume todos os compromissos dela, e a sobra, depois de todos os compromissos firmados lá na Câmara Municipal, aí sim essa sobra ela seria repassada à prefeitura num prazo de 3 meses e não mais anualmente, porque como o vereador falou, né, o dinheiro fica lá parado numa conta, né, bancária, fica lá parado lá, talvez rendendo, sim, mas que poderia já ser utilizado para a prefeitura, porque o dinheiro é da prefeitura, né? É ela que repassa para a Câmara. A prefeitura repassa para a Câmara e seria bom uma questão de devolver para a prefeitura. Frisar, assim, que da região a Câmara Municipal de Araras é que menos gasta o dinheiro que é repassado. Dos 6% da arrecadação que o prefeito deveria repassar, ele só passa 1%. E mesmo assim consegue-se fazer uma economia que às vezes supera R$1 milhão. Salvo engano, a meta agora com o presidente, o Dr. Pedro Eliseu, é diminuir os gastos ainda mais para que o repasse seja ainda maior. Espero que de fato os 11 vereadores vamos realmente espremer, fazer a lição de casa para de fato conseguir devolver, que é melhor dizendo, esse dinheiro para a prefeitura. Com certeza. Agora são 12h17, você está ouvindo o programa Fala Vereador, hoje entrevistando o vereador Jackson de Jesus, do PROS, ele que teve em 2016 1.560 votos, vereador agora da 17ª legislatura. Falando em dinheiro, o vereador, o senhor também comentou muito, né, nas sessões ordinárias, aliás, desde a primeira sessão ordinária eu tenho acompanhado a questão da Araprev, né?
Essa é uma questão, o senhor até respirou fundo aí. Sim, sim. Essa é uma preocupação muito grande do senhor em relação à Araprev. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, a dívida chega a 2 milhões de reais. É assim, sim. As pessoas não têm se atentado quanto a isso, mas isso vai, de fato, não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse, mas vai criar um problema mas muito grande para a prefeitura. Só para você ter uma ideia e para a população que está me ouvindo agora. Existem 2 fundos da prefeitura. O fundo financeiro e o fundo previdenciário. Para todos os servidores que entraram na prefeitura após 2005, é o que a gente chama de fundo previdenciário. Esse está ótimo. Temos lá apenas 20 aposentados, os outros 2.000 servidores só contribuem e não tiram o dinheiro. Já o chamado fundo financeiro, que são dos servidores que entraram na prefeitura até 2005, isso é preocupante. Até da última vez que eu tive informação, tínhamos lá depositado cerca de 20 milhões de reais. Gasta-se para se pagar esses servidores aposentados cerca de 3 milhões e 500 por mês. Se recebe dos servidores da ativa 1 milhão e 500, ou seja, metade. Falta todo mês 2 milhões de reais para fechar a conta. Com 20 milhões em caixa, vai dar para fazer o pagamento da aposentadoria dessas pessoas por mais um ano. Nem isso. Ou seja, a prefeitura vai ter que tirar dinheiro da onde? Saúde, da educação, para pagar a aposentadoria. E não é só da prefeitura, é da prefeitura, da Câmara, do SAEMA e do TCA. São de todos esses servidores. E se de fato a administração atual não ser mais arrojada junto com os vereadores, esse problema ele só vai piorar. Vou te dar um exemplo. Mesmo que se arrumar hoje 20 milhões e depositar, isso só vai ser paliativo. Ao invés de ter um colapso em 1 ano, vai ter em 2. Ou seja, a sugestão do senhor qual seria? A prefeitura vai ter que pegar... Uma reforma na Previdência ali? Na Araprev? A reforma é fato que tem que se ter uma maior contribuição por parte do Poder Executivo, porque o problema ocasionado não foi em função dos servidores, foi legislativo e do Executivo, que foram omissos. Vou te dar um exemplo. Quando se criou esse fundo previdenciário, o valor que se repassava do servidor era 8% e a prefeitura depositava 0,5%. Como que um fundo desse vai ter resultado? Nunca. É do dinheiro, é do couro que sai a correia. Então, esse fato que eu estou alertando, e não é de agora, é para que não se crie um colapso, porque vai. Eu vi todos os vereadores, eu também assinei, todo mundo preocupado com a PEC, que é a PEC da Previdência Social, só que a gente tem um problema muito maior e dentro da nossa casa, que é a Araprev. Uma das sugestões é, de fato, todos os lotes que a prefeitura tem, todos os terrenos, repassar para a Araprev. Eu não sei qual que é o montante disso, para que ela possa vender e fazer um caixa. A prefeitura, todo final de ano ou mensalmente, complementar o valor faltante. Só que é o seguinte, o cobertor está curto. Se se repassar 2 milhões mensalmente, de algum outro setor vai faltar. Então eu estou extremamente preocupado, eu não acredito que essa preocupação esteja só comigo, talvez eu tenha alertado, mas com o tempo, de fato, isso vai se tornar mais público, vai começar a tocar. Estou vendo aqui o Rafael, que é servidor da Câmara, imagino que ele é servidor da Câmara antes de 2005, é uma coisa que preocupa ele. Mas ele não está atento. Eu estou como representante do povo e pelo conhecimento que eu tenho, é por isso que eu venho falando sessão por sessão, para que depois não me julguem que fui omisso nessa questão. E como tem sido a colaboração dos demais colegas vereadores nessa questão? Bom, tem tido sim um apoio, porém a discussão tem que ser mais ampla, tem que partir do executivo para que a gente possa de fato enfrentar, porque eu volto a falar, Nilson, se só de fato a gente, olha, está devendo 20 milhões, vamos colocar 20 milhões lá. Isso só vai ser um tratamento paliativo. Vai esconder um problema agora nessa gestão que o próximo prefeito, de novo, vai ter que enfrentar. Então temos que ser mais arrojados e resolver o problema. Ou seja, o senhor quer uma solução mais efetiva
para a situação. Sim, é mais efetiva porque não tem como, é insustentável. Hoje, só para você ter uma ideia, temos lá 1.500 aposentados e 1.500 que ainda vão se aposentar. As pessoas falam, mas vão morrendo pessoas e isso vai equilibrar. Não, pelo contrário. Quando morre uma pessoa, geralmente ela deixa um pensionista. Então o que é aposentadoria passa a ser pensão. Então, ano a ano, o valor que se paga de pensões e aposentadoria aumenta, não diminui. Vai levar uns 10 anos para de fato isso começar a diminuir. Então tem que sim ser arrojado, tem que se discutir, porque o colapso da Araprev, ele é evidente, tá para acontecer. 12:23, entrevistando o vereador Jackson de Jesus, do PROS. Agora, vereador, uma outra questão bem salutar é a questão da creche, né? O senhor disse recentemente na sessão ordinária que pretende ir a São Paulo, inclusive deixou à disposição outros vereadores que quiserem o acompanhar na capital paulista, na Assembleia Legislativa, para conversar com os deputados estaduais, para ver se consegue trazer creches para Araras. Essa realmente é uma missão do senhor? E será que tenhamos boas notícias para as mamães em relação à creche na cidade de Araras? Bom, vamos lá. Tenho conversado muito com o prefeito Pedro Eliseu nesse particular das creches, e a gente tem que analisar muito bem. Fui sim já e vou retornar, fiz essa solicitação da questão de creche, mas há um entendimento do prefeito hoje no momento que a construção de novos equipamentos públicos geram novos gastos. Teria que se adequar às creches existentes. Como se trata de uma atribuição realmente do executivo, eu tenho que respeitar a opinião do prefeito e realmente fazer para que tudo dê certo. Então, ao invés de construir novos equipamentos, adequar os já existentes. É ruim, sim, de fato, para uma mãe. Vou dar um exemplo. Tanto do Jardim Aeroporto, que é um pouco mais deslocado. As mães têm que percorrer uma determinada distância para levar seus filhos para a creche. A argumentação do prefeito é de que, se se construir uma nova creche, para essa creche tem que ir professores, tem que ir monitores, então aumenta demais o custo para a prefeitura. Estamos realmente em fase de diálogo nessa questão para se saber se de fato a prioridade é uma nova creche ou aumento das existentes. Então estamos discutindo bastante, falando, enfim. O que eu queria também citar aqui, aproveitando o ensejo, nem sei se faz parte da pauta, é a questão agora da... Não, a pauta nós fazemos na hora aqui, pode ficar à vontade. É a questão realmente da questão dos servidores públicos. Já no início do mandato, uma das reivindicações que eu ouvia muito era a questão da troca da cesta básica pelo Vale Alimentação. E pelo que eu tenho acompanhado do sindicato, essa indicação que nós fizemos lá na Câmara Municipal parece que surtiu êxito. Sim. Tanto que o prefeito, Dr. Pedrinho Eliseu, ele acabou condicionando a concessão de um vale alimentação de 160 por 180 reais com o aumento da arrecadação. Então essa foi uma luta que nós iniciamos e que de fato me parece que está para acontecer. Vai ser um ganho extraordinário, Nilcinho, porque a cesta que o servidor da prefeitura recebia não custava mais do que R$93. Então, basicamente, com os 180, está duplicando o valor. Então, se de fato o prefeito conseguir implementar, vai ser um ganho extraordinário. E não é só para o servidor. E essa questão praticamente sacramentada, viu? Realmente vai ser agora vale alimentação aos servidores a partir de junho ou julho, se eu não me engano, e o valor será de R$180. E por que o ganho vai ser um ganho realmente para toda a população de Araras? A cesta básica, quem ganha a licitação, é uma empresa de fora que vem e vende. Com o Vale Alimentação, são mais de 3 mil servidores que vão ter R$180 para gastar no comércio da cidade. Então, o ganho disso tudo vai muito. O dinheiro vai girar na própria cidade, né? Enquanto a gente comprava cesta, o dinheiro girava lá fora. Aliás, hoje não mais. Esse foi um trabalho do senhor, né? Indicação do senhor. Foi uma das primeiras indicações que nós fizemos enquanto vereador, porque a gente já vinha acompanhando essa necessidade. O que aconteceu foi uma confusão das pessoas, e até foi na própria Câmara Municipal que eu debati com alguns vereadores. Mas isso não pode, porque a pessoa vai vender o ticket, vai trocar por pinga. Eu falei, gente, você presumir que todo servidor vai trocar por pinga, me desculpa, mas é você jogar todo mundo numa vala comum. E vou ser sincero, Nilcinho, a pessoa que vende a cesta,
também vai vender o quê? O ticket, ou vice-versa. Essa argumentação, ela não procede. Foram contrário realmente à implementação do ticket. O ticket é um ganho extraordinário. Aí o pessoal comentou, tá, mas e a hora que perdeu o valor da moeda? Mas a gente já está começando com o valor em dobro. E é óbvio que o valor do ticket, ele vai ser realmente revisto anualmente. Entendeu? Então, assim, é um ganho para todo mundo e principalmente para a comunidade que vai ter esse dinheiro para dispor. Uma outra coisa que eu queria falar também é em relação aos monitores de creche e de escola. Muito foi discutido na época a questão de insalubridade e o prefeito atendeu o nosso pedido e vai de fato conceder a insalubridade para os monitores, desde que o perito que está indo avaliar realmente averigue que existe insalubridade. Essa categoria que tanto sofre, que às vezes é um pouco deixada de lado. Então, na questão de insalubridade, foi uma promessa e parece que já está começando as visitas nas escolas, para averiguar, nas creches, para averiguar se o contato que as monitoras têm com fezes, com vômito, realmente eles dão o direito de insalubridade. Então, tendo esse direito à insalubridade, sim, de fato, será implementado, Nilson. Muito bom. Estamos conversando com o vereador Jackson de Jesus, como passa rápido, né, o JP, 12h29. Quero agradecer as considerações finais, por favor, vereador, e parabéns pelo trabalho, e continue, né, com esse trabalho sensacional que o senhor vem fazendo, certamente para o bem-estar de toda a população de Araras. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Nilson. Só fazendo um último parênteses, gostaria de agradecer o apoio de todos os vereadores, o apoio do prefeito Pedrinho Eliseu. E o último pedido que eu faço aqui, fizemos uma indicação na questão da Zona Azul, para que se institua um dia de toda a arrecadação da Zona Azul para ser revertido para as entidades sociais, que seria o dia do estacionamento solidário. Fiz a emenda no projeto de Zona Azul, que quem vai começar a administrar agora é a prefeitura e não mais uma empresa particular. Eu acho que isso vai dar um fôlego para as entidades, como a PAI, como o Serem, porque vão poder estar recebendo um dinheiro, tá, no determinado dia da semana. Para quê? Para realmente atender a população. Então esse é o pedido que eu faço, conto com o apoio do prefeito, conto com o apoio dos 11 vereadores, irei falar mais disso nas redes sociais e muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade e desejo uma boa semana para todos os ouvintes da rádio. Legal, conversamos com o vereador Jackson de Jesus do PROS e quem quiser conversar mais com o vereador Jackson de Jesus, quem quiser comunicar-se, né, com o vereador, basta comparecer na Câmara Municipal de Araras, lá tem os assessores, né, o Ricardo e também a Elis. Eles estarão lá para receber você, munícipe, para agendar o horário e certamente o vereador Jackson de Jesus vai o atender. Quem preferir também pode mandar e-mail no jackson@araras.sp.leg.br, é o e-mail do vereador Jackson de Jesus. Lembro também que na próxima segunda-feira, às 8 da noite, tem sessão ordinária e você que está nos acompanhando pode ouvir pela rádio aqui Araras FM, assistir pela rede Opinião de TV, ou se preferir, é aberto ao público, a sessão camarária está lá à disposição de todos vocês, é só comparecer lá na Câmara Municipal de Araras e acompanhar ao vivo a sessão ordinária. E olha, essa entrevista aqui com o Jackson, quem quiser acompanhar na íntegra, é só entrar no site araras.sp.leg.br e acompanhar lá, que o vídeo estará à disposição até para download, tá legal? Obrigado ao papai Rafael Rocha, que faz um trabalho espetacular, sensacional lá na Câmara Municipal. E quando o Jackson falou aqui que o Rafael está antes de 2005 na Câmara lá, ele puxou a caixa aqui do apresentador e falou, não estou todo esse tempo não, sou mais novo que isso. Grande Rafael Rocha. Valeu, vereador Jackson de Jesus, valeu, Ricardo, Elis, JP, um abraço para você, um bom trabalho aí nesse período da tarde e um ótimo final de semana a todos. A gente volta na próxima sexta-feira e ainda tem aqui a Regina Noêmia Jeromel Correquel para entrevistar, o vereador Francisco Nussi Neto e também o vereador Romildo Benedito Borelli. Grande abraço a todos. E o vereador Marcelo de Oliveira também. Grande abraço a todos, até o próximo programa. Tchau. Você acabou de acompanhar o programa Fala Vereador pela Rádio Araras FM, uma produção da Câmara Municipal de Araras, o Legislativo, mais perto de você.